Muito bem, nação. Temos aqui esse corte do programa A Seleção do canal Sport TV para falar do nosso Mengão que encara hoje à noite o Lanús no Maracanã, que estará lotado. Final de Recopa Sul-Americana, jogo da volta, jogo de ida. O Flamengo perdeu por 1-0 e agora precisa vencer por 2 gols de diferença para ser campeão da Recopa Sul-Americana sem precisar de prorrogação, sem precisar de pênaltis. É vencer ou vencer, galera. É hoje às 9h30 da noite, jogo exclusivo da ESPN Brasil. Vamos lá pro vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Simbora. Estamos de volta. Direto do Maracanã, palco do jogo de hoje à noite, André Pessoa conta tudo do Flamengo, que encara o Lanús pelo título da Recopa. Fala pessoal, tudo bem? O Flamengo busca o primeiro título da temporada e enfrenta o Lanús hoje, 9h30 da noite, aqui no Maracanã, pela segunda partida da Recopa Sul-Americana. O técnico Filipe Luís deve ter praticamente força máxima para esse jogo. O único desfalque é o Saúl, o espanhol que ainda se recupera de uma cirurgia no calcanhar esquerdo. Jorginho e Bruno Henrique foram liberados pelo departamento médico, treinaram normalmente e ficam à disposição. Já o Plata volta depois de não ter jogado na Argentina porque cumpriu suspensão. O provável Flamengo para hoje tem o Rossi no gol, o Varela na lateral direita, a dupla de zaga com Léo Ortiz e Léo Pereira e o Alexandro na lateral esquerda. Meio de campo com Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta e no ataque Carrascal, Everton, Cebolinha e Pedro. Como o Lanús venceu a primeira partida por 1-0, o Flamengo precisa de uma vitória por pelo menos 2 gols de diferença para ficar com o título no tempo normal. Se vencer por 1 gol de diferença, a decisão vai para a prorrogação e depois pênaltis. O jogo de hoje vai ser especial para o Filipe Luís. Ele completa 100 partidas como técnico do Flamengo e pode conquistar o 6º título desde que assumiu o comando da equipe no final de 2024, o que faria dele o técnico com mais títulos na história do clube, igualando o Carlinhos. Flamengo e Lanús jogam hoje às 9h30 da noite pela Recopa Sul-Americana aqui no Maracanã. O Flamengo acorda hoje na temporada? Acho que sim, Rizek. Não sei se o termo é exatamente acordar, tá? Eu acho que tem mais coisa envolvida aí. Mas se esse acordar significar despertar como time, né? Não acordar na palavra literal, né? Como se estivesse dormindo, não estivesse levando a sério. Não, como o time, tá jogando mal. Acho que começar a se desenvolver. Acho que sim, acho que isso já até começou já em fragmentos de alguns jogos recentes aí. Eu esperaria um tempinho a mais para ter certeza de algo com esse Flamengo 2026. O Flamengo desperta hoje, para usar a palavra do Coutinho? Acho que hoje o Flamengo vence. O Flamengo vence e o Flamengo vai ser campeão da Recopa. Não vai ser fácil. E o Flamengo sabe que para vencer um jogo como esse, um Lanús que sabe jogar, não é à toa que ganhou os títulos que ganhou e ganhou esse Flamengo jogando fora de casa, o Flamengo precisa jogar um melhor futebol. Então, automaticamente, para jogar um melhor futebol, precisa melhorar. Acho que o Flamengo hoje melhora e vence bem. E aí, Lédio? Eu acho que eu tô com o Felipe. Eu acho que não vai ser um jogo fácil, né? Não sei se vai ser um Racing, mas pode ser um jogo parecido com o jogo do Estudiantes, que também foi muito difícil para o Flamengo. Mas eu acho que o Flamengo, se vai despertar, se vai começar uma retomada hoje, eu não tenho essa certeza. Estou com o Coutinho, mas eu acho que o Flamengo ganha. Até porque o regulamento eu acho que ajuda o Flamengo. Se ele ganha por 1 gol, leva para a prorrogação. Eu não acho que o Lanús vai conseguir segurar o Flamengo. E acho que não, na cabeça ele não vai falar isso do Filipe Luís. Cara, você falou em prorrogação. Tô achando o Flamengo fisicamente... Então, eu acho que na cabeça do Filipe Luís ele quer resolver. Se vencer por 1 gol só de diferença, tem a prorrogação. Se continuar, depois tem os pênaltis. Resolver o jogo nos 90, porque vai para os 30. Tudo bem que o próximo jogo é só segunda-feira contra o Madureira, a classificação já está resolvida. Foi 3-0, mas quanto menos minutos ele tiver que usar esses jogadores, melhor. Isso então ele vai tentar resolver no primeiro tempo. Não é falta de respeito com o Lanús, porque esse Lanús aí queimou minha língua. Eu achava, e eu inclusive cravei, falei assim, o Atlético Mineiro vai ser o campeão, e o Lanús foi lá e ganhou do Atlético Mineiro. Passou pelo Fluminense também. Passou pelo Fluminense também. Do Cruzeiro, então, assim, realmente o Flamengo vai precisar melhorar para vencer esse Lanús. Eu acho que isso vai acontecer. O jogo não vai ser fácil, não.
Salve, salve, nação! Hoje tem Mengão em campo, final da Recopa, jogo da volta. E o Flamengo tem que conquistar esse título, que é importante, né, galera? Campeão da Libertadores versus campeão da Copa Sul-Americana. Temos aqui esse corte do F-Show da ESPN Brasil com as últimas informações e análises pré-jogo para Flamengo e Lanús. O Mengão vai para cima? Será que teremos aqui a provável escalação? Pois é, cara, vamos acompanhar aqui o vídeo até o final. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN, link na descrição como créditos. Vamos lá. O melhor elenco da América do Sul. Acredite, MC Fanfarrão. Aí. Pra mim, o Flamengo hoje vai jogar com o Lanús e vai. Vocês querem que eu fale? Eu falo. Eu acho que o povo não tá querendo muito. Vai zicar, não, só né, se cara? for vitória do Lanús. Não tá agradando muito. Esse Edu de Menezes é palmeirense, ele zica muito. Você tá meio assim. Eu acho que Vamos pegar vai ser a lá Botafogo, hein? É? Eu acho. Eu acho que vai ser pior. Pra mim, Acho não. que vai ser pior? Vai ganhar nos pênaltis? O Flamengo vai ganhar nos pênaltis. O Rossi atarra penales. Vai ser uma goleada hoje, galera. Flamengo vai fazer o melhor jogo do ano. Vai dar o título pro Flamengo. Tá penal. Eu acho que... Eu vou chamar o Jailson. Mas pra mim, eu quero ser cobrado. Amanhã eu vou estar aqui. Eu te cobro, pode deixar. Amanhã estarei aqui. Jailson, já pode anotar. O Jailson está no Maracanã, onde vai ser o palco da partida. Agora, 13 horas e 39 minutos. O pessoal falar que ele fez depois. Pra mim, hoje, o Flamengo será o campeão. E, ó, é a lambada, a famosa lambada. Aí, Silas. Dançando lambada. Hoje, dançando lambada. Ó, hoje vai ser lambada. Sopa de gesso. Hoje, 3. Hoje é lambada. Hoje o Flamengo vai ganhar e jogando. Hoje é show, espetáculo. O Flamengo será o campeão. E amanhã nós vamos botar hino aqui, vamos fazer O Jailson não vai jogar, viu? Tudo o Jailson bem. dá lambada nos adversários, mas ele não vai jogar, não. Flamengo será o campeão e podem me cobrar amanhã. Se o Flamengo não for o campeão, vocês podem também ir em rede social, falar um monte, mas não vai acontecer. Eu já vou até sentar aqui que eu vou ficar esperando a vitória do Mengão. Tranquilo, vai chegar. Zica, hein, Jailson, deixa eu te falar. Livrar de todo o mal. Pega essa taça aí que vai ser entregue pro Flamengo. Quem que é o capitão mesmo? Agora é o... Depende. Depende, né? Depende Tá de quem quem tiver jogo, mas a Arrascaeta tem levado a Brasileira. Arrasca vai levantar essa taça. Tudo bem, Jailson? Bem, boa tarde, Edu, boa tarde aí o povo da bancada, boa tarde aos fãs de esporte. Assim, vamos ignorar o que o Edu Menezes falou, né? Porque ô zica, hein, Edu? Sai fora, não vem com essa Não é Vitinho. zica, não, é verdade. O Edu falando que hoje o Flamengo vai passar o carro, você acredita nele? Lambada. Pelo amor de Deus, sai fora, Edu. Sai fora, sai com essa daí. Não vem com essa não. Enfim, já estamos aqui no local, já estamos aqui no Maracanã, já, ó, com objeto de desejo aqui do nosso lado, a taça aí da Recopa, o Flamengo precisando virar. Tem assim a questão em relação ao clima no Maracanã, que a gente está na expectativa, né, de saber como vai ser o clima hoje, os torcedores. Existe uma pressão, sim, ainda mais pela derrota, né, no jogo de ida, mas a pressão maior, uma situação que a gente já tem falado há um tempo, é que o Flamengo não tem jogado bem. Essa que é a realidade. Mas é uma vantagem mínima, né? Poderia ter sido muito pior pelo que foi o primeiro jogo na Argentina, mas a vantagem mínima. E a gente está aqui na expectativa para saber como vai ser o clima, né? A gente vai estar na live durante ali, né? O horário ali antes do jogo começar. A gente vai estar na live e vamos ver com alguns torcedores como vai ser ali, né, essa recepção da torcida do Flamengo para essa decisão de hoje aqui em casa. O Flamengo precisando reverter, como eu falei, mas é pelo menos uma margem mínima aí para o jogo de daqui a pouco. Edu? Ô, Jailson, por si só, uma decisão já é pesada, já é complicada. O Flamengo, ele vive esse momento da cobrança porque é um time que é vencedor e a galera quer show, quer espetáculo. Mas os últimos acontecimentos deram ali um peso. Minha filha agora, a Duda, tá fazendo álgebra. Hoje pela manhã ela me disse, papai, eu tô aprendendo 2 e tenho 2 em cima. Eu falei, como é que é o nome? Elevado. O nome. Que era raiz, não, né? Tipo a potência, Ensinou não é? errado. Tem raiz quadrada, tem potência, elevado ao cubo, elevado ao quadrado. Tipo elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado. É o 2 elevado a 2, não é isso? Isso, mas o nome O famoso 2 Infração. vezes 2, que dá 4. sei lá o nome disso. Exponência. O Marcos não quis Exponência. ensinar pra ela, chama Roberto. Tipo exponência. Deram peso 2, peso 3 pro Flamengo. Essa final agora ela tá ao cubo pro Flamengo. quê? Ao cubo. Porra!
É ao cubo. Não basta só ganhar, ter o título, tem que dar espetáculo, tem que calar não sei quem, tem que falar pro BAP, BAP, você não fez reunião com nós? O Felipe Luiz e o Boto tomaram uma pressão. Quer dizer, tá todo mundo esperando muito mais do que uma simples final, né? Que já não é simples, né? Edu, a pressão subiu, né? Tem que falar a realidade aqui, principalmente pelo que foi o ano de 2025, né? A gente já falou, as apresentações que o Flamengo teve ali no ano e depois de ter conquistado tanto o título da Libertadores, ter conquistado o título brasileiro, a final contra o PSG também, do jeito que foi, enfim, as apresentações que foram feitas ali ao longo do ano, e o início de 2026 é completamente diferente, né? Bem abaixo, aí a garotada também não consegue sustentar ali o Campeonato Carioca, aí tem que chamar a cavalaria para voltar antes do planejado, só que esse retorno antes também não significou muita coisa, conseguiu, né, ali basicamente um milagre no Carioca, né, e agora está muito próximo da final, mas esteve muito perto de disputar o quadrangular ali do rebaixamento, né, que estava apelidado aqui no Rio de quadrangular ali da morte, né, enfim, quadrangular contra o rebaixamento, mas as atuações que eu acho que tem deixado a desejar, Edu, essa que é a verdade. Você perde para o São Paulo, você empata com o Inter dentro de casa, ganha do Vitória, mas ganha jogando mal, aí depois perde para o Lanús também, e aí a torcida cobrando, e aí também tem um investimento no Paquetá, o Felipe Luiz já falou algumas vezes que ainda está tentando achar o melhor lugar para o Paquetá jogar, tem ali a disputa pela esquerda, né, que a gente pode também entrar nessa parte do campo Cebolinha com o Lino, tem a parte da defesa, que, por exemplo, ficou escancarado, que foi um erro ali, né, no jogo de ida, no gol, entre o Léo Pereira e o Léo Ortiz, e aí uma boa parte da torcida questiona também, o Vitão e o Danilo. O Vitão foi contratado agora, tem ido bem, o Danilo também foi bem, e aí se o campo não vai falar, se o Felipe Luiz também não vai fazer algumas trocas, porque também a gente sempre fala, né, nessa questão do campo. O campo tá falando, hein, Felipe Luiz? E você tem que ouvir o campo, cara. Everton Araújo, você tem que ver que o Vitão tá pedindo passagem, tem que mexer nesse time, cara. E hoje tem a volta do Jorginho, né, que vai pro banco e pode entrar no segundo tempo, né? E é muito ruim de perder jogando mal, né, galera? É muito ruim. A sensação que dá é que não vai haver evolução, né, cara? Quando o time perde e você vê que o time não jogou absolutamente nada, né? Perder é sempre ruim, porém o Flamengo precisa jogar melhor, né, cara? Pra dar aquela esperança, né? E hoje tem que ganhar. Nem que seja jogando feio. Tem que ganhar hoje, cara. Esse título aí é para apagar um incêndio, né, que está acontecendo neste momento, né? Então, uma vitória hoje é fundamental. A questão técnica dos jogadores ser maior do que o extracampo, né? Então tem esses questionamentos em cima da torcida e aí, enfim, a gente pode ir trocando ideia aqui. Tem o retorno do Jorginho, que é muito importante, que para mim está fazendo muita falta. Nessa equipe do Flamengo é o cara que vai regendo ali, né, no meio-campo a hora de subir a pressão, e aí o Celso também tá com a gente, pode falar, ele que fala muito bem sobre essas questões mais táticas, né? Questão na hora de saltar a pressão, hora de descer, hora de ficar um pouco mais com a posse da bola. Acho que o Jorginho tá fazendo muita falta sobre isso. Enfim, algumas coisas que a gente pode abordar aí, que a torcida do Flamengo questiona, mas a expectativa hoje é que a remontada, a virada, para ficar com o título, porque cresceu ainda mais, você falou da potência ali, né, ao cubo, a derrota na Supercopa, né, Edu? Você perde a final pro Corinthians, e aí agora você tem a final da Recopa e ainda tem aí a possibilidade, né, da final do Carioca, que basicamente tá com o pé na final, depois de ter feito ali 3-0 no Madureira. Ô, Bubu, é sempre bom ter a tua presença aqui, porque você é um amuleto, né, do Flamengo. Talismã da nação, né? Melhor assim, né? Como eu fiquei conhecido, consagrado, sobretudo no meu Rio de Janeiro, querido. Coitado do Jailson, estão zicando pouco hoje. É a volta do Jorginho, é a volta do Bruno Henrique, tá todo mundo à disposição. Você acha que hoje hoje é tranquilo, o Felipe Luiz vai calar os críticos hoje? Não vai calar os críticos, porque o Flamengo vai jogar e vai vencer nos pênaltis com muita dificuldade. E a volta do Jorginho é importante, porque o Jorginho é um exímio batedor de pênalti. Sim. Então o Jorginho é importante estar no final. Lanús vai fazer um ferrolho, bloqueio defensivo. Aliás, o uniforme do Lanús, granate, parece um pouco o uniforme do Jailson aí, ó. Meio granate aí, ó. Ó lá. Pera aí, Bubu. Garoto. Olha aqui, ó. Segura Olha aí, aqui. garoto, que é o que ele tem lá na mão. Vai, ele vem preparado. Ó lá, tá preparado, ó lá. E autografado? Autografado. E quem que foi lá pegar esse autógrafo aí?
Que isso, hein? Bela camiseta. Os caras do Lanús têm que pedir Presente da autógrafo pro Comebol, Jailson. pô. Oh, que legal. Presente da Comebol aqui pra gente fazer a nossa entrada aqui ao vivo Que com vocês, bacana. entendeu? Tem aqui, ó. Coisa boa, hein? Olha lá. Camisa, ó. Olha lá. Que legal. Calma que tem outra, tem a outra, né? Agora mostra do Ó, campeão. pera aí. Bravo Guerreiro Isso aí Canário. não vai ganhar nada. Esse aí é o campeão. Esse é o manto sagrado. Esse aí é o manto sagrado. Esse aí é o campeão. Pega com cuidado, né, Jailson? Esse é o manto sagrado. Olha lá. Autografada também, autografada Que legal. também. Porra, bacana. Tá bonito, hein? Tá bonita. Do homem, ó, do Pedro. É do Pedro. Calma. Meu manto sagrado só o Zico autografa, mais ninguém. Só o Zico pode sujar o meu manto sagrado. Tem as medalhas Tirando aqui o Zico, também. ninguém. Olha a medalha. Essa daí é a do campeão, né? Verdade. É, né? É o vice. Não, o essa vice é da do Recopa vice. ganha, lembra? Essa é do vice. Essa é do vice. Essa é do Lanús. O Rogério do perdeu vice, pro ó. Boca. Lembra que o Rogério jogou a medalha de vice da Recopa pra torcida? Agora do Flamengo. Ó, aí sim, hein? Ah, do Flamengo, agora. Não tem medalha de bronze na Recopa, né? É, quer ver? Não tem a de bronze, mas tem a do Jailson, árbitro. Cuidado que eles estão dando medalha do que é de árbitro. É. Ô, Jailson, pega de Fala prata comigo. aí, Jailson. Pega de prata aí. Mostra de novo. Ele vai fazer graça. Vai lá pro Rio da Prata. Essa medalha aí que vocês estão vendo na tela é a do Lanús. O Lanús vai perder hoje, o Flamengo será o campeão. Então, ô Silas, você que jogou na Argentina, eu queria do fundo do coração que você falasse, para quem está em casa, como esse tipo de situação que um apresentador faz pode cair na concentração do Lanús. O pessoal da Argentina gosta, né, que dessa provocação. Eles são bem tranquilos, né? Lanús de Hector Cooper, que depois vai ser técnico da Inter de Milão. Lanús do Canho O tranqueiro dos bons, esse aí também. Hector Cooper ali amarrava lá até... que tá ocupando um espaço que, assim, faz muito tempo que não ocupava de topo de tabela aí, mas parabéns ao Lanús. Mas eu, assim, eu não escondo de ninguém. Eu sou São Paulino. Você é um anti, né, meu querido? São Lourenço, Depois eu sou Flamengo. E depois eu sou São Lourenço. Então hoje é O nóis. pessoal fala, como é que é isso? Você torcer para 3 times? Torço. Mas eu também sou muito direto quando a coisa tá boa, quando a coisa tá ruim. Sampdoria, você não é Sampdoria também? Vai ser 2-0 pro Flamengo. Aí. Complicado. Assim, jogo de... Sabe por que eu falo isso, Nath? Porque o Felipe Luiz, com certeza, na preleção, se ele, no vídeo, se ele mostrou ontem, ou se ele vai mostrar hoje ainda, é jogo do Lanús contra o Fluminense do Maracanã. Sim. Aquele ali é o jogo, para tirar as conclusões, porque o Lanús, para mim, vem exatamente com a mesma estratégia contra o Flamengo. Até porque Flamengo e Fluminense, não é que ele jogou assim contra um time lá da última parte da tabela, não, jogou contra o Fluminense que está lá em cima. E eu acho que vai usar exatamente igual, um detalhe ou outro por conta de um Arrascaeta, por conta de um Cebolinha ou Samuel Lino de um lado, Luiz Araújo do outro lado, ou quem jogar ali. Mas, assim, no geral, eu acho que é o Pellegrino, né? Eu joguei muito contra ele também lá, quando ele jogava no Vélez Sarsfield. Maurício Pellegrino. Ele era bom? Bom pra caramba. Jogava ele, o Trota. Tilavera era o goleiro. Tilavera era o goleiro do Vélez. Eu não sei se ele estava naquele time campeão do mundo no Japão. Acho que tava. Que o Turco Assad faz o gol lá. E o 2-0 do Milan. E o Vélez é campeão contra o Milan lá. Maurício Pellegrino. Eu acho que vem parecido com aquele jogo do Maracanã. Tem um detalhe, Celso, eu quero acionar o supercomputador, até para o Jailson dar uma pitadinha dele também. O supercomputador, professor Bigode, você tem todos os dados na sua mente. Não tenho. O seu HD é especial. Hoje pode ser que tenhamos prorrogação. Para mim não vai ter, o Flamengo vai ganhar no tempo normal. Mas se tiver prorrogação, tem um desgaste para jogadores mais experientes. Arrasca, Jorginho. Como fazer para dosar mundial, isso, né? Clubes. É isso. Como é que você vai dosar? Você que é o supercomputador tem a resposta. A média de idade do Flamengo era maior do que a média de idade do Lanús no primeiro jogo, né? Agora, eu só quero entender com o Jailson se a gente já tem uma escalação, o Jailson, certa, ou pelo menos aquela provável que é muito quente, porque assim, o Felipe Luiz na coletiva pós-jogo de ida, ele fala que o grande problema do Flamengo foi não ter profundidade. Só que eu também acho que quem tirou a profundidade do Flamengo foi o próprio Felipe Luiz, porque ele deixa os dois zagueiros, ele coloca o Pulgar entre eles e coloca
coloca à frente, né? Aquela saída em 3+1 e libera o Alexandro como se fosse um ponta à esquerda no momento sem bola e ele coloca o Cebolinha para trabalhar mais por dentro. Os melhores momentos do Flamengo foram quando, pelo menos isso claro na minha opinião, foi quando o Arrascaeta, que estava um pouco centro-esquerda ali, o Flamengo jogou sem um centroavante e por isso também pergunto, né? Se um centroavante é um atacante com características de atacante, porque a gente falava sobre isso no primeiro jogo. Quando o Flamengo escala um time com 2 meias ali como atacantes, são caras que pensam essencialmente como meias, não como atacantes. O Bruno Henrique, ele não é um centroavante, mas ele pensa muito mais como um atacante do que, por exemplo, o Carrascal. A escalação de hoje, o Jailson, dá conta. É claro que você não vai conseguir me dizer qual vai ser a disposição tática do time, mas a escalação de hoje que vocês têm por aí, de informação e tudo mais, é para dar essa profundidade que faltou ao time? É para ter um Pedro lá na frente? Então, Celso, primeiro prazer, né? Falando aí aqui contigo, acho que é a primeira vez que a gente está conseguindo fazer o programa ao mesmo tempo. Que legal! Então, beijo, que legal. Primeiro prazer estar aqui falando com vocês. E assim, eu acho que o ponto principal do jogo de hoje é o retorno do Plata. Eu entendo perfeitamente o Pedro, né? Não, que mané Plata. Plata tem que ser banco. Que é o centroavante, é o único cara, inclusive, de ofício, e eu concordo contigo em relação à profundidade. Tem me incomodado a questão dos laterais do Flamengo nesse sentido, porque se você joga, e aí você, Silas, enfim, Bubu, a Nath também, se você joga com perna trocada, por exemplo, o Paquetá jogando com a perna invertida, né, na esquerda, jogando na direita, e o Arrascaeta jogando com a direita do lado esquerdo, você precisa de ultrapassagem. E no caso ali tem o Cebolinha, que também precisa que faça essa ultrapassagem, senão fica muito fácil de você ser marcado. Você dobra, triplica a marcação e você tira a ponta, né? Você tira ali a profundidade, que foi o que o Felipe Luiz falou. E você precisa de um cara na área, para pelo menos atrair a marcação, né? E aí os zagueiros não conseguem sair tanto. Então, assim, eu acho que o ponto principal de hoje, pegando a escalação, vamos lá, botando uma base assim, de Varela, os Léus, Alexandro, Pulgar, eu não sei se o Jorginho já sai como titular, sinceramente. Não acredito que o Jorginho já saia como titular, então a gente pode ver o Paquetá fazendo essa função novamente. E aí tem a questão do Plata, porque para mim pode ser o Carrascal, o Arrascaeta, Cebolinha e o Plata pode ser esse cara. Talvez o Pedro, né? A gente vai ver mais próximo ali da escalação. Porque o Felipe Luiz já falou algumas vezes que o Plata faz Minha escalação é diferente, hein, galera? No final do vídeo eu vou trazer aqui a minha escalação. Exatamente os movimentos que ele gosta, que ele quer que faça. Então, seja onde for, se o Plata atua pelo lado direito, ele faz a movimentação que o Felipe Luiz gosta. Se ele atua centralizado, ele faz a movimentação que o Felipe Luiz gosta. Então, vamos ver mais próximo do jogo qual vai ser a escolha do Felipe, mas eu acho que o ponto fundamental é ter alguém na área, ainda mais hoje que o Flamengo precisa reverter o placar, então vai precisar ter um Plata ou um Pedro lá centralizado e que saia do arame liso. Eu acho que esse é o ponto principal. Quando sai a escalação da semana passada, eu confesso que eu fiquei com a expectativa alta ali de ver pelo menos uma movimentação, ter mais uma troca de função, né, ver quem ficaria ali, quem faria esse facão nas costas da defesa ali do Lanús, se teria muita movimentação, troca de posição, e não aconteceu. O Flamengo teve basicamente uma chance lá com Cebolinha e parou por aí. Então hoje eu acho que a expectativa da gente e dos torcedores também é que já de saída pelo menos tenha o Pedro ou o Plata para já pesar um pouco mais ali, né, a defesa do Lanús e ver se o Flamengo consegue ser um pouco mais ofensivo, né, com assertividade, não naquele arame liso, que provavelmente, se tiver nessa questão de passe lateral, pode irritar aqui o torcedor que vai vir ao Maracanã mais tarde. Dessa escalação, o Gelson está falando da expectativa, eu confesso a você que, eu até falei, né, que eu estava falando com um fã de esporte que mandou mensagem pra gente, para saber se podia abrir mão do 9 e jogar com a Arrascaeta mais próximo, o Paquetá vindo por trás. Mas é justamente a dificuldade do Flamengo ficou muito evidente quando você tinha que... O Arrasca, ele tinha que descer, arrastar, como diz o Bubu, até quase o círculo central, porque o Flamengo não criava. O cara da criação arrastava e ninguém ocupava o espaço dele. O Carrascal não ocupava o espaço dele, o Everton Cebolinha, por ser um cara, obviamente, com mais característica de corredor, não ocupava o espaço dele, então não tinha ninguém para prender os zagueiros lá. Eu iria de Pedro, tá? Apesar da fase dele não ser a principal, não ser a melhor, eu acho que ele faz um bom jogo contra o Madureira. Mas aí você inverteria o Plata se o Plata jogar com o Cebolinha, por exemplo? Eu tiraria o Plata. Eu tiraria o Plata.
Você tem um jogo Na por minha dentro, opção de jogo, eu você tiraria tem o Plata. Cruzamento também ali. Eu deixaria homens de velocidade pelo corredor para prender um pouco mais os caras de lado de campo também do Lanús. Eu acho que seria a opção para gerar essa pressão que o torcedor está na expectativa. O Plata, ele oscila muito, tem feito partidas ok, é verdade, assim, não tem... tem conseguido render um pouco mais, especialmente em alguns jogos do Flamengo, mas pensando na característica do Lanús, não sei, Edu, o Plata é um cara de força também. Talvez seja a opção do Felipe Luiz. Mas eu não abriria mão de ter um jogador de posição, um cara central, o que seria, no caso, a figura do Pedro. Não tem outro no time do Flamengo, a não ser que você improvise o Bruno Henrique por lá, que não gosta de fazer a posição. Mas justamente para sustentar um pouco mais os defensores ali e dar liberdade para os caras que vão chegar. Que, querendo ou não, o Pedro, ele arrasta a marcação. Eu acho que o uso do Plata ele faz sentido, porque eu também talvez escalaria o Pedro, mas eu entendo a ideia, porque no primeiro jogo o Flamengo perdeu muito duelo. O Flamengo foi engolido no Lanús em termos de duelos. Fisicamente, mas em termos realmente de os jogadores receberem a bola e ter sempre um volante nas costas, ter sempre uma marcação muito bem encaixada, uma agressividade muito grande. Do Everton Araújo, né? E eu acho que assim, se você tem o Plata, quando o time é adversário e eles sobem em momentos específicos, eles sobem em tiro de meta, o Lanús sobe pressão. Quando tem um ou outro passe para trás, um passe de domínio um pouco mais difícil, o Lanús sobe pressão. Eu acho que a ideia de você ter o Plata diferente do Pedro é que ele faz esse movimento de atacar as costas da última linha. Eu acho que faz sentido. Para mim, a grande questão do Flamengo, para mim, no primeiro jogo, foi a saída de bola muito mal feita, porque o Flamengo não tinha o Alexandre preso. Eu acho que a grande mudança do último jogo para esse, aí eu não sei, obviamente, 1/3 de bola que sabe o Felipe Luiz, mas eu acho que a saída tinha que ser feita pelos dois Léos, pelo Alexandre. Você tem que ter dois caras ali na frente, porque o Lanús se defende com 2 linhas de 4, 2 na frente, os dois volantes, obrigar os dois volantes a se encaixarem nos dois volantes do Flamengo, para que você dê a possibilidade desses caras receberem, girar para cima da marcação, e aí você quebrou essa pressão do Lanús, meu amigo. São os caras correndo na subida contra os jogadores do Flamengo que tem muito mais qualidade. Então, assim, eu mudaria a ideia da saída de bola para você ter o quê? O Alexandre preso, e aí você tem lá na ponta um cara que, se começar o arame liso que o Gelson estava falando, você tem a opção da diagonal longa. E aí é o Cebolinha num contra um. Hoje? Não sei. Porque muda essa saída de bola com o Jorginho. Tem 2 pontos nisso daí que o Celso está falando. 2 pontos no que o Celso está falando, que eu concordo com ele, mas tem uma questão, pelo menos que eu tenho reparado. A saída de bola do Flamengo, desde os erros do que aconteceram na temporada passada contra o PSG e contra o Fluminense do Rossi, eu tô vendo, e o Léo Ortiz, que quando volta de lesão não volta tão bem, eu tô achando que a saída de bola do Flamengo tá um pouco abaixo. Eles não estão conseguindo... o Felipe até falou sobre isso, sobre a questão da confiança, né? Que a questão do físico, coragem, que ainda não tá no ponto, e aí a questão da confiança, da coragem, para muitas vezes fazer a quebra ali, né? Sai jogando, como o Celso disse aí em 3, o Pulgar às vezes desce para dar essa opção, e os zagueiros, os laterais estão preferindo dar a quebrada. Eles estão quebrando e não estão fazendo o toque em quem tá mais próximo, porque tem uma pressão ali em cima deles. Então acho que também tem essa questão da confiança para saber a saída de bola. E só para devolver para vocês, existe para mim também a possibilidade do Plata e Pedro juntos, tá? Exato. E o Caio Carrascal, eu não duvidaria. Exato. Pulgar, Paquetá, Plata, Arrascaeta, Cebolinha e o Pedro. Perfeito, aí pode ser também. Então, mas se a gente está falando que em boa parte, o Celso ele cita muito bem, boa parte do jogo na Argentina sempre tinha um volante encostando no jogador que tinha bola. Tinha uma pressão muito forte e o Lanús, acho que ele se fez muito bem isso, de entender essa dinâmica. O meio de campo do Flamengo não conseguiu jogar. Teve muita dificuldade. Então, assim, o Carrascal, ele vai fechar, o Plata ele vai fechar numa segunda linha, sem a bola. Como é que vai ser essa função dele? Ele vai ser o cara fechando pelo lado direito? Então, o legal acho que você ter o Plata em relação a outro ponta... E Pedro mais avançado... É que ele joga muito... Tem que dar tchau pro Jailson. Desculpa. É que eu acho que o legal de ter o Plata é que ele... Volta o Jorginho. A minha questão maior volta o Jorginho como titular, ele vai ser usado no segundo tempo, porque a dinâmica de equilíbrio no meio de campo do Flamengo passa pelo Jorginho. É o que o Jailson... Eu acho legal de ter o Plata aberto pela direita, eu acho que talvez seja uma das melhores escalações, e obviamente o Felipe Luiz vai errar e acertar, e a gente vai comentar amanhã, mas o legal disso é que
com essa saída que eu falei, se for feita, né, com os 3 ali, os 2 zagueiros, o Alexandre, o Pulgar e o Jorginho ou o Paquetá à frente e não entre os zagueiros. O Varela aberto na direita, o Plata tem essa capacidade maior de jogar ali por dentro e alternar a função com o Pedro ali de uma hora o Pedro vai arrastar e o Plata vai atacar, uma hora o Plata vai jogar por dentro e vai lançar o Pedro na profundidade, vão trabalhar, vão associar muito mais do que outros caras. Por isso que é uma boa solução aí do Flamengo. O Flamengo tem muita gente, né, gente? Você tá arrebentando, assim, Celso. Né? O Flamengo tem 405 jogadores de altíssimo nível para jogar. Quer dizer que vai ganhar? Deve jogar melhor também, né, Celso? Não, o Arrascaeta junto, o Arrascaeta tá lá. Esse não mas hoje ele vai jogar. Muito bem, temos aqui a provável escalação do Fla. E eu vou trazer aqui para você o time que eu escalaria, tá bom, galera? Primeiro, deixa eu só falar aqui a provável escalação. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Lucas Paquetá, Eric Pulgar, Arrascaeta, Carrascal, Everton, Cebolinha e Pedro. Eu escalaria esse time aqui, ó. Rossi, Varela, Vitão, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, Everton Araújo, Paquetá, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. Eu só tiraria do time Carrascal e Léo Ortiz. Colocaria Vitão e Everton Araújo. Eu avançaria o Arrascaeta junto com Paquetá, deixaria Eric Pulgar junto com Everton Araújo e montaria um sistema de 4-4-2. E vai pra cima, cara, com força. Vai pra cima com força que dá certo, cara. Everton Cebolinha tá vivendo um bom momento, um excelente momento, né? O Pedro ainda não, mas, cara, ele é o nosso 9, ele é o atacante, centroavante que hoje pode fazer os gols dele. Os gols, eu falei, tá? 2 pelo menos. E o Arrascaeta junto com o Paquetá vai dar certo, galera. No segundo tempo, coloca o Jorginho nesse time aí. Daí você tira o Everton Araújo, certo? Cara, depois você pode tirar o Pedro se ele tiver mal. Você pode tirar o Cebolinha se ele tiver mal. Daí você coloca o Carrascal, coloca o Bruno Henrique. Você coloca quem você quiser, né? No segundo tempo. Eu escalaria esse time, galera. Minha opinião. Agora quero saber a de vocês, né? Qual time você escala aí? Comente, fique à vontade, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Fui!